alienígenas e um prêmio Nobel na mão. Só que não. Olá, pessoas. Que semana foi essa, hein? Eu não sei se vocês estavam acompanhando as notícias, mas... Puxa, alienígenas estão entre nós. Todo fã de Arquivo X se sentiu recompensado para além da imaginação. Do outro lado do mundo, cientistas sul-coreanos descobriram um material que promete ser, finalmente, o tão buscado supercondutor que funciona a temperatura e pressão ambiente. Literalmente o santo graal da física. Qualquer uma dessas duas descobertas, se verdadeiras, seriam o suficiente para revolucionar, para transformar completamente os rumos da história humana. As duas acontecendo na mesma semana? Será? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Ciemplifica Notícia, o podcast de notícias científicas do canal Ciemplifica. Você me encontrará aqui quinzenalmente, comentando e explicando as notícias que mais se destacaram sobre ciência, tecnologia, mas sem sacrificar o rigor científico, ou como nós chamamos por aqui, tudo bem ciemplificado. Caso você se interesse por este tipo de conteúdo, você pode nos procurar no YouTube também, youtube.com/ciemplifica. E não tinha uma semana melhor para começar do que essa, porque essas duas notícias realmente são a definição de notícias virais. O Congresso estadunidense teve uma sessão aberta onde foram ouvidas 3 testemunhas a respeito dos fenômenos aéreos não identificados. O que antigamente nós chamávamos de OVNIs, objetos voadores não identificados. É que objeto é muito específico. E quando você vê algo no céu, não necessariamente pode ser um objeto. Então, fenômeno aéreo não identificado é um nome mais razoável, fisicamente correto. De outro lado, temos a promessa da descoberta de um material que pode revolucionar a ciência e a tecnologia como nós conhecemos. Mas será realmente que essas notícias trazem alguma verdade por trás delas? É para isso que eu estou aqui e é isso que nós vamos saber agora. Nessa semana, o Congresso estadunidense teve uma audiência pública a respeito dos fenômenos aéreos não identificados, que em português seriam FANI, F-A-N-I. Nesta audiência, haviam 3 testemunhas. Cada uma delas contou da sua forma a mesma história, a de que existem realmente objetos físicos reais sobrevoando o nosso espaço aéreo e que não podem ser explicados pela nossa ciência e pela nossa tecnologia. Uma dessas testemunhas foi mais além e garantiu que o governo americano, em algum porão escuro, usando dinheiro que não se sabe muito bem de onde, tem um programa secreto de recuperação desses objetos quando eles caem, de engenharia reversa dessa tecnologia e de que, de fato, isto vem de outro mundo. Ok, vamos voltar um pouco, né? Por que isso tudo está acontecendo? Na verdade, essas 3 testemunhas, que eu vou falar um pouco mais de cada uma daqui a pouquinho, elas estavam ali porque já vem acontecendo um movimento nos Estados Unidos de investigação sobre os FANIs. A própria NASA foi e colocou uma força-tarefa para investigá-los. Em maio agora, o presidente dessa força-tarefa revelou o estudo de pouco mais de um ano, onde eles revisaram imagens e dados importantíssimos de radar, de infravermelho, não só então informações visuais, mas nesse banco de dados eles puderam explicar quase tudo que aparece ali fisicamente, mas há uma pequena coletânea de objetos, segundo eles, cerca de 100 incidências, né, num universo de medidas que não podem ser explicadas. E metade delas, diga-se de passagem, são de um mesmo tipo. E isso realmente chamou a atenção. Metade dessas ocorrências parece ser esferas metálicas com tamanhos entre 2 e 5 metros, que sobrevoam espaços aéreos de forma, às vezes, bastante previsível e outras vezes bastante imprevisível, incluindo momentos onde parecem desafiar as leis da física. Mas ele foi categórico ao dizer que nada ali indica a presença de vida alienígena ou de fora da Terra nos visitando.
apenas são objetos que não podem ser explicados. Levantou-se, sim, a possibilidade de que sejam drones de outros países usando tecnologia moderna que ainda não foi revelada. Alguns meses depois, nós temos essas 3 testemunhas no Congresso. 2 delas são pilotos de caça, um ainda jovem e o outro já aposentado. E o terceiro, um oficial da inteligência estadunidense que diz ter trabalhado da força-tarefa que eu acabei de mencionar. Vamos começar pelos pilotos. Um deles, o mais jovem, é o tenente Ryan Graves. O tenente Graves diz que numa missão, ele e seus colegas interceptaram o que parecia um gigantesco cubo, esse cubo de coloração cinza escura ou quase preta, dentro de uma esfera translúcida e aparentemente muito grande, do tamanho que ele descreve como sendo de um campo de futebol. Segundo ele, no seu tempo de operação, nas reuniões pré-voo, pré-missão, sempre eram mencionados objetos como esse, a possibilidade de tais encontros e o que fazer nestes casos. Ele também alega que esses objetos são vistos constantemente por pilotos da aviação civil que têm medo de relatá-los por terem medo de perderem o emprego. O segundo piloto é um comandante aposentado da Marinha, chamado David Fravor. Fravor era um dos pilotos que presenciou o famoso evento Tic Tac. Não TikTok, a rede social. Tic Tac mesmo, a balinha de menta. Isso porque, numa missão que seria um treinamento, mas foi imediatamente transformada numa missão de contato, ele e um outro caça a seu lado presenciaram um objeto que, segundo ele, não tem outra forma de descrever a não ser como um gigantesco tic-tac. Um objeto cilíndrico, branco e com pontas arredondadas. Segundo ele também, esses objetos aparecem com frequência no radar, depois de um upgrade que seus radares passaram. Eles começaram a ver esses objetos simplesmente caindo de 80 mil pés de altura, o que é praticamente o limite entre a atmosfera e o espaço, caindo rapidamente até 10, 20 mil pés. Você pode encontrar o vídeo do tic-tac facilmente na internet. E por último, e talvez o mais impactante de todos, o ex-oficial da inteligência, David Grush. Grush, que é físico por formação, diz ter trabalhado na investigação da força-tarefa dos Funnies pela NASA, ou pelo menos auxiliado nessa investigação. Diz ele que no curso das suas investigações, ele encontrou documentos e depoimentos de pessoas que pediram para se manter anônimas, alegando que esses objetos são conhecidos por uma pequena parte do governo americano há muitas décadas e que existe um programa de recuperá-los quando eles caem. E que este programa não só tem praticamente uma dúzia de naves, desde algumas pequenas até outras grandes, segundo ele, inclusive tem restos de pilotos não humanos. Isso é o que ele alega, claro. Vale lembrar que essas testemunhas falaram sob juramento. Isso quer dizer que elas não estão com medo de serem presas pelo que elas estão falando, porque mentir para o Congresso americano realmente daria cana. Mas elas acreditarem nisso não significa que seja verdade. Veja, do ponto de vista do método científico, testemunhos são contos, são anedotas. Inclusive, nós chamamos isso de evidência anedótica. E é só isso. No ranking das evidências, ela é a mais baixa de todas. Simplesmente porque a gente não pode confiar somente nos sentidos humanos. Os sentidos humanos são falhos. Gente, em todo lugar a gente vê pequenas ilusões de ótica. A gente se diverte com aqueles livros que você fica vesgo para ver em 3D, ou então com linhas paralelas que te mandam no Instagram e te perguntam qual é menor, qual é maior. É tão fácil enganar o cérebro humano. Confiar no cérebro humano para colher evidências tão fantásticas assim seria no mínimo leviano. Então, será que tudo isso é verdade mesmo? Bom, momentos antes de gravar o podcast de hoje, eu vi que o coordenador da Força-Tarefa da NASA publicou uma carta onde, sem meias palavras, ele chama Grush de um mentiroso, dizendo que nada disso que ele está revelando é de fato verdade. E fica bem difícil para o Grush realmente provar o que ele está dizendo agora, porque ele está na posição de um denunciante. Então existe essa lei criada na época Obama nos Estados Unidos, em que qualquer funcionário público federal pode preencher um documento de denúncia interna que vai direto para uma corregedoria, uma ouvidoria, e esses denunciantes recebem certa proteção e eles podem denunciar qualquer coisa que eles acreditem que estejam sendo feitas erradas no governo, desde que não divulguem documentos confidenciais. E toda vez que alguma pergunta aperta o David Grush, ele escapa dizendo que ele não pode revelar porque se trata de documentação confidencial. E aí sim, se ele revelar, ele vai preso. Então, ele está ali numa posição onde ele deveria estar falando a verdade,
porém, ele não pode revelar as fontes das informações. Uma posição um tanto cômoda, diga-se de passagem, para uma testemunha, mas eu não estou aqui para julgar nenhuma dessas três pessoas, muito pelo contrário. Nós sabemos que existe vida no universo. É uma questão estatística. O universo é muito grande, a chance de só existir vida na Terra é praticamente zero. O que nós não sabemos é aonde essa vida está além da Terra. Nós não sabemos a que distância de nós está o próximo lugar onde há vida, nem que seja microbiana. Talvez nas luas de Júpiter, talvez no subsolo de Marte, talvez nas nuvens de Vênus, ou talvez somente em Próxima Centauro, a 4 anos-luz daqui. Ninguém sabe. Quem dirá onde está outra civilização como a nossa? Do outro lado da galáxia? Ou talvez somente em outra galáxia? Nós não sabemos o quão comum ou quão rara é a vida. Então, dizer que a primeira explicação para estes objetos é de que sejam, de fato, objetos vindos de outro mundo, em termos de probabilidade, em termos de credibilidade, não é o caminho. Existem outras coisas que esses objetos podem ser que sejam mais prováveis. Por outro lado, seria leviano da nossa parte, como cientistas, simplesmente fechar a possibilidade para que sejam de fato objetos de outros mundos. Até porque o cientista tem que se manter cético, porém de mente aberta. E um dos nossos cientistas, há muito tempo atrás, já havia proposto que, quando nós atingirmos um certo nível de tecnologia, nós construiremos sondas autorreplicantes. E essas sondas ganharam o nome de quem as propôs. São chamadas sondas de von Neumann. Essas sondas de von Neumann poderiam ser lançadas pela galáxia e em qualquer lugar que elas caiam, que tenham matéria-prima, pensem em impressoras 3D voadoras. Elas poderiam recolher o material e se reproduzir, e aí voar de novo. E uma conta simples mostra que, mesmo que você faça isso em velocidades menores do que a velocidade da luz, em questão de alguns milhares ou milhões de anos, você já teria essas sondas por toda a galáxia. Então, quem dirá se um dia nós não vamos nos deparar com objetos que são sondas de von Neumann de outros planetas? O que nós estamos dizendo é que essa não deve ser a nossa primeira conclusão, pois não há nenhuma evidência disso. E como diria Carl Sagan, em sua já icônica frase, alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E nós não temos as evidências extraordinárias para dizer se de fato os Funnies são de outro mundo ou não. Na segunda notícia dessa semana, um grupo de pesquisadores sul-coreanos tornou público não um, mas 2 artigos sobre o mesmo tema. Um material artificial criado por eles, chamado KL99, onde KL são as iniciais dos seus criadores, Sukbae Lee e Ji-Hon Kim. Kim Lee, KL. Aparentemente, esse material teria propriedades supercondutoras em temperatura e pressão ambiente. Para explicar para vocês o quanto isso é relevante, eu vou ter que voltar só um pouquinho e dizer o que é um condutor. Nós temos condutores em casa, são materiais que conduzem bem a energia elétrica. Mas o que é bem? Quando um condutor transmite energia elétrica, uma parte dessa energia é perdida na forma de calor. Ela é irradiada para fora do fio, nós perdemos essa energia. São perdas. Um supercondutor, entre outras propriedades, ele não tem perdas. A resistência elétrica dele é exatamente zero. Isto porque o que está transportando a energia elétrica dentro do supercondutor não são elétrons individuais, mas sim pares de elétrons. Pares de elétrons criados pela rede cristalina, que quando resfriada a temperaturas muito baixas, temperaturas criogênicas, ou quando comprimida a pressões incrivelmente elevadas, aproximam esses elétrons, apesar de eles terem cargas iguais e quererem se repelir. E com essa proximidade, eles formam uma nova entidade do ponto de vista da física quântica. Ai, a física quântica. Eu não consegui nem passar o primeiro programa sem falar dela. Mas aqui, quando eu estou falando de física quântica, eu não estou falando daquele coach que chega para você e diz que se você acreditar muito as coisas acontecem. Não. Definitivamente não é o que ele acha que é quântica. Física quântica não tem nada de misterioso. São extensões das leis da natureza para coisas muito pequenas. E a física quântica está nos livros. Qualquer pessoa consegue, com algum conhecimento matemático, sentar e estudar. Não tem mistério. E a física quântica é quem diz que o supercondutor tem propriedades
maravilhosas. Não só a resistência dele é zero, ou seja, ele transporta energia elétrica sem perdas, como também ele exibe o chamado efeito Meissner. O efeito Meissner leva o nome do físico que o descobriu, é um efeito onde alguns tipos de supercondutores, não todos, conseguem expelir o campo magnético externo para fora do material. E para fazer isso, ele se trava no espaço com relação ao campo magnético, ocorrendo o que nós chamamos de trava quântica. Procure no YouTube vídeos de trava quântica. Você vai ver pequenos magnetos resfriados flutuando sobre ímãs. É o sonho do hoverboard do De Volta para o Futuro 2. É assim que nós fazemos os trens de levitação e é também com os supercondutores que nós fazemos as máquinas de ressonância magnética e também os grandes aceleradores de partícula como o LHC. Mas se for verdade mesmo que nós temos agora um supercondutor que não precisa ser nem resfriado nem comprimido, funcionaria à temperatura ambiente, bom, o mundo como você conhece mudaria. Agora, será que foi isso mesmo que aconteceu? O grupo publicou um vídeo de um pequeno pedaço do material do KL99 quase flutuando sobre um ímã. Quando eu digo quase, é porque a imagem que tem ali, para quem sabe olhar, não parece muito com o efeito Meissner. Parece mais como um diamagnetismo, que é um outro fenômeno e que nós deveríamos nos reconhecer nele, porque os nossos corpos são diamagnéticos. Todos os animais são, na verdade. Se você criar um campo magnético muito forte, e você pode procurar isso também em algum vídeo no YouTube, é possível fazer pequenos animais. Tem um vídeo clássico dos anos 90 de um sapinho, uma rãzinha de poucas gramas, flutuando, surfando num campo magnético. Este é o diamagnetismo. Parece que é isso que está acontecendo ali. Não um supercondutor, mas sim um material diamagnético. E não sou só eu que estou dizendo isso. Nesse momento, enquanto eu gravo esse podcast, vários grupos estão tentando reproduzir este material e, inclusive, um deles, há poucas horas atrás, publicou um resultado preliminar mostrando medidas que dizem que, de fato, o material não é supercondutor. Ok, mas vamos entender o que está acontecendo, porque eles publicaram um artigo, não? Não. O artigo ainda não passou pela revisão. A revisão por pares é um passo fundamental na publicação de resultados científicos. Eles apenas depositaram os artigos em um arquivo digital, onde todo mundo pode ler e se informar sobre a pesquisa deles ou até dar palpites. Porém, é estranho que foram depositados 2 artigos com menos de 2 horas entre um e outro. E também que os 2 autores que eu citei, provavelmente os autores principais, aparecem nos 2 artigos, mas um deles tem um terceiro autor e o outro tem vários autores além dos 2 principais. E os artigos são escritos de forma completamente diferente, apesar de se tratarem dos mesmos resultados. Isso parece apontar para uma ruptura dentro do grupo. E isso é muito estranho, salta aos olhos no mundo científico. Veja, a ciência é um esporte coletivo. Nós formamos equipes. Então, essa equipe parece estar dividida com relação aos resultados, ou pelo menos com relação à forma de tornar público, ou talvez até ao momento de tornar público esses resultados. O artigo com 3 autores, cujo título é O Primeiro Supercondutor a Temperatura e Pressão Ambiente, está praticamente dizendo: me dê um prêmio Nobel agora. Esse título é muito chamativo para um padrão científico. O outro título já é mais descritivo, falando sobre as propriedades do material no próprio título, mas de qualquer forma não há um consenso ainda na comunidade de que esse resultado deva ser confiado. E isso é normal, é saudável. Nenhum cientista confia no trabalho de outro assim de graça. Todo cientista se mantém cético, porém com a mente aberta. Então nós temos que aguardar para ver se esse de fato é um prêmio Nobel que já está na mão ou não. E com isso chegamos ao final das 2 notícias da semana. E é aqui que eu quero reciclar uma notícia. Uma notícia que talvez você saiba, talvez não, foi notícia no tempo dela, mas que você pode ter perdido. E eu vou começar com uma das que eu mais gosto. Você já viu um dinossauro? Eu adoraria que Jurassic Park fosse verdadeiro. Eu adoraria poder visitar um parque de dinossauros. E eu já visitei. E talvez você já tenha visitado também. Eu estou falando das aves.
Pois é, as aves, gente, as aves são dinossauros. O processo científico que conclui que as aves são dinossauros tem início no final dos anos 60, começo dos anos 70. De lá para cá, ela foi gradativamente sendo integrada nos materiais didáticos. Porém, quando eu estive na escola, já faz um tempo, eu não aprendi isso. Eu aprendi que as aves eram, na verdade, mais próximas dos répteis. Não, as aves, gente, são os dinossauros que não foram extintos. Tanto é que quando nós falamos que um meteoro extinguiu os dinossauros, nós dizemos que um meteoro extinguiu parte dos dinossauros. E nós até damos um nome para essas espécies extintas. São os dinossauros não avianos, porque os que sobreviveram são as aves. Bom, é mais do que isso. Na verdade, as aves coexistiram com os dinossauros, mas isso não quer dizer que elas não sejam dinossauros. Elas apenas estavam mais aptas a sobreviver à catástrofe que caiu do céu e extinguiu os outros dinossauros, os dinossauros não avianos. E essa foi a nossa notícia reciclada do dia. E se você gostou desse novo formato, não deixe de nos procurar, nos visite no YouTube, youtube.com/simplifica. Lá você vai encontrar vídeos longos, vídeos curtos, mas todos bem informativos, precisos e devidamente simplificados para você. Vejo vocês na próxima.